Bom dia, Ana, tudo bom? Seja bem-vinda ao nosso quinto Informares. Estamos muito felizes de ter você aqui conosco. E eu gostaria já de pedir para você se apresentar um pouquinho para a gente, falar sobre você, sobre o seu trabalho. Pode ficar à vontade. Oi, Cris, obrigada. Obrigada pelo convite de novo. Fico super feliz em conversar com você e compartilhar. Eu sou Ana Carolina Mazzuco, eu sou paulista, eu sou cientista do oceano, trabalho eu sei, acho que mais de 15 anos com ciência, sempre aplicada ao mar. Hoje em dia eu trabalho no PELD do Espírito Santo, junto com o professor Ângelo Bernardino e vários outros parceiros. Sou apaixonada pelas ciências marinhas, por processos oceanográficos e vim aqui para liderar uma parte de mudanças climáticas. Acho que é isso. Que legal, Ana. Ana, você não é capixaba, né? Não, não sou. Eu sou nascida no interior de São Paulo. Nasci em Campinas, cresci lá, né? E meus avós moravam no litoral, meus bisavós. Então a gente tinha esse costume de ir todo final de semana passar férias. Então eu cresci assim, meio no interior e meio na praia, no litoral norte de São Paulo. Foi lá que você fez sua formação, né? Pelo seu currículo, então, em São Paulo, que você se formou, fez mestrado, e você fez doutorado, uma parte do seu doutorado fora também, né? Foi fora. No mestrado eu já saí, né? Eu fui para o Rio de Janeiro, então eu fiz o mestrado na Federal do Rio, em Arraial. E no doutorado, uma parte eu fui para a costa leste dos Estados Unidos, em Woods Hole, que é um instituto PISA bem famoso, né? Considerado um dos melhores do mundo. E daí eu fiquei como pesquisadora visitante, que eles falam lá. Não cheguei a cursar as disciplinas, uma ou outra como ouvinte, mas o trabalho foi bem focado. Quando eu fui para lá, a gente focou na análise dos dados e na escrita da tese. Bem legal. Ai, que bacana, legal. É sempre bom, né? Uma experiência boa para o pesquisador do Brasil sair um pouco, né? Conhecer a pesquisa lá fora. Eu acho que é essencial, assim, eu recomendo para todo mundo. E a gente tenta manter isso como fonte, assim, corriqueira de visitas ao exterior, porque, pelo menos nas ciências do mar, o desenvolvimento em alguns países está muito à frente do nosso. Então, é bom para a gente tanto aprender, mas também para a gente entender essa dinâmica mais, vamos dizer, talvez mais internacionalizada da ciência, assim. Então, eu acho que a gente sempre faz isso, quando dá, a gente faz essas visitas e traz o pessoal para cá também, né? Que é Porque a gente também interessante. tem muito a ensinar, não é só aprender. É uma troca, né? A ciência É é uma uma troca, troca, né? é uma troca. E ela é internacional, né? É bom a gente entender isso, que o que a gente faz aqui não tem uma aplicação só aqui, pode ter uma questão de proteção ambiental sempre direta, né? Ela tem sempre uma resposta direta à comunidade, então a gente está trabalhando, mas em termos científicos, muito dos avanços que a gente proporciona, que são questões geradas aqui, mas elas têm um impacto global, né? Porque a comunidade toda está lendo, então, enfim, tem esse cenário assim de dualidade entre o regional, até se a gente pensar em 3, 4 áreas, né? Local, regional, nacional e internacional. Ai, bacana, Ana. Bom, você falou pra gente que você trabalha com mudanças climáticas, né? A gente também viu que seu currículo é bem recheado em relação à gestão costeira. Aqui no Mares, o gerenciamento costeiro, digamos que é o queridinho, né? O assunto queridinho, porque o Mares começou assim, numa disciplina de gerenciamento costeiro. Então, a gente quer saber de você o que as mudanças climáticas têm a ver com a gestão costeira. Explica um pouquinho para a gente, Ana.
Então, Cris, se a gente pensar em gestão costeira como alguns pontos, ordenamento espacial, manejo dos recursos e dos usos, contemplação das pessoas, proteção da biodiversidade, todas essas áreas do gerenciamento costeiro, elas são impactadas pelas mudanças climáticas, porque nós somos cíclicos, né? Nós somos organismos cíclicos, a natureza é cíclica e esses processos que a gente está sujeito, eles são diretamente influenciados pelo clima. Então, a gente não consegue, hoje em dia que a gente está num cenário de mudança climática acelerada, né, há mais de 10 anos já, então mudanças climáticas não é algo novo. A gente tem visto na última década essa aceleração das taxas de mudança climática, dos efeitos. Então, eu não consigo pensar, por exemplo, um ordenamento espacial do gerenciamento costeiro sem considerar os efeitos das mudanças climáticas, né? A gente tem forçantes externas ao local que precisam ser consideradas na gestão costeira. Então, se a gente, por exemplo, se a gente pensar em eventos extremos de calor, né? Como é que a gestão ela lida com essas, quando as condições climáticas elas estão muito fortes ou quando a gente tem falta de chuva, né? Você tem um impacto direto ali na vida das pessoas e nos recursos que as pessoas estão utilizando, o recurso costeiro ou marinho, enfim. Então eu realmente não consigo enxergar fora. Eu acho que existe como a gente tem poucas métricas ou a gente não entende ainda muito os efeitos pontuais das mudanças climáticas em algumas áreas do Brasil, muitas áreas do Brasil, às vezes esse assunto fica um pouco fora da gestão, né? Porque você não consegue, algo que você não consegue medir ou que você não tem um indicador, você não consegue incluir na gestão costeira, principalmente na gestão dos usos e na conservação dos recursos, porque as pessoas até conseguem se adaptar. Agora, a perda de recurso, vamos dizer, recurso biológico, recurso ecossistêmico, às vezes ela vai acontecendo gradual, né? E a gente não consegue medir, não consegue gerenciar, porque não tem um indicador mais direto, assim. Entendi. E Ana, você acha que existe no Brasil alguma região que está mais avançada nesse sentido, que consegue levar, que consegue ter esses indicadores para gerenciar realmente a sua costa, ou de forma geral está tudo muito similar, assim, em termos da nossa costa, porque é muito grande, né? O Brasil ele é muito grande, a costa É muito brasileira. grande. Eu acho que o principal sistema que a gente tem para, pelo menos de alerta a alguns fenômenos climáticos oceanográficos, né, marinhos, é o sistema de monitoramento espacial do INPE. E o INPE cobre o estado, cobre o território nacional inteiro. Então, eu acho que, assim, se a gente pensar que um indicador bom de questões climáticas de curto prazo, que a gente consegue ver, por exemplo, um evento que vai acontecer e se talvez se preparar para aquilo, tanto no ordenamento costeiro quanto no efeito ecológico que vai ter, são esses alertas de previsão oceânica. E isso tem para o território todo. Eu acho que quem acompanha mais essas previsões acaba sendo a costa sul e sudeste. E daí, Sudeste nem consideraria tanto o Espírito Santo, ali até o limite de Cabo Frio, que é onde as frentes têm maior impacto. Então, eu acho que aquela região que sofre muito com eventos extremos, assim, de tempestades, ressacas, ela está um pouco mais avançada, principalmente na preparação de curto prazo, né, do efeito que vai ter ali na costa, tanto efeito físico, as inundações, o que vai acontecer talvez no mar, né? Se a gente vai ter
vamos dizer, a gente pode ter acidente com animal, então encalhe de animal, ou você vê, quando a gente chega na parte mais bentônica, a gente vê um distúrbio maior, assim. Então eu acho que aquela região está um pouco mais, talvez um pouco mais provida, assim, e as pessoas estão mais alertas, porque o efeito é direto na vida delas. Já na costa norte e nordeste, eu acho que não tem muita preparação, mas as pessoas estão acostumadas a sentir as ondas de calor, né? Então, agora talvez assim tenha avançado nos alertas de ondas de calor e os efeitos estão sendo monitorados melhor, o efeito, pelo menos na biota, nas partes recifais, então o pessoal já meio que já sabe o que vai acontecer, sabe que precisa monitorar. Então, mas territorialmente eu acho que a gente está bem parecido a nível nacional, assim, regional e nacional. Acho que o INPE dá para alguns indicadores, ele tem bons alertas. Eu só acho que talvez muita gente ainda não consegue interpretar, né? Porque não é tão simples assim, a hora que a gente abre o site. Quem é profissional da área consegue ter uma noção, mas as pessoas que não trabalham com isso dependem desses alertas da Defesa Civil, principalmente, né? Então, mas eu acho que são efetivos, principalmente para ressaca. Se eles são bem, as pessoas meio que conseguem ver, assim. Entendi. Legal, Ana. E você também falou no começo da entrevista que você trabalha no PELD, né? O que é PELD? Explica pra gente quem é PELD, onde encontramos, Onde encontramos? Quem é onde o PELD? vive, do que se Onde alimenta. vive o PELD é quase um onipresente, assim, né? Uma Ah, pessoa, praticamente. Bom, o PELD é a sigla para Pesquisas Ecológicas de Longa Duração, Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração. Essa é a sigla em português, né, para o PELD. Então, o PELD é um dos programas líderes de conservação no Brasil. O PELD, ele tem uma linha de pesquisa terrestre, ele começou muito para monitoramento de biomas terrestres, como a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, enfim. E você tem uma linha dessas pesquisas de longa duração, também agora marinha. Tem alguns PELDs, alguns programas que são também bem antigos na área marinha, mas a gente teve um incentivo grande, mais recente, para a criação de alguns sites. Então, esse programa, ele é um programa de pesquisa, ele é um programa que é planejado para acontecer ad eterno, então ele tem financiamentos mais longos e também você tem um planejamento de longo prazo, ele é renovado no curto prazo, então a gente tem, talvez se pensar em pesquisa em médio prazo, né, são programas renováveis a cada 4 anos, você tem o financiamento dele, base, renovado a 4 anos, e ele tem esse foco, são pesquisas ecológicas da interação entre a biota e as pessoas com os ecossistemas, mas também está muito ligado à conservação, porque os projetos ligados ao PELD, aos programas PELD, eles tendem a gerar informação que vai subsidiar a gestão dos ecossistemas, dos habitats, ou se pensar em biomas. Então, é um programa muito importante, é um programa líder, ele é financiado pelo CNPq aqui no Brasil, mas ele é um programa baseado num programa internacional dos sítios de longo prazo. Então, ele está ligado, ele também recebe financiamento internacional, tanto que esse ano a gente teve alguns cortes, né, de financiamento internacional, e o PELD foi um dos que sofreu um corte grande na base, porque ele tem toda essa estrutura também pensada junto com esses sistemas. Então, são áreas que são monitoradas por 30, 40, 50 anos, e isso ajuda a gente a ter informação sobre outras áreas, né? Geralmente eles são escolhidos em ambientes-chave, e eles vão basear
a gestão regional. Não necessariamente ele precisa ter uma cobertura regional, mas por ele ser feito há muito tempo, a gente consegue ampliar e ter informação para basear a gestão costeira. Por isso que eles são tão importantes. O PELD mais longo aqui no Brasil, o PELD marinho mais antigo é o PELD é um programa que está sitiado no Rio Grande do Sul, na Lagoa dos Patos. Mas a gente tem PELDs... tem um outro antigo que é Baía de Guanabara. Então, tem um PELD lá dentro da Baía de Guanabara. Tem um PELD antigo também, que é um sítio em Arraial do Cabo, também que é um lugar histórico de monitoramento aqui no Brasil. E tem PELDs mais recentes que têm ganhado destaque. Então, o PELD das Ilhas Oceânicas, que é esse monitoramento ecológico que acontece nas ilhas mais remotas, né, ilhas marinhas, que a gente estão mais distantes da costa. O PELD da Costa dos Corais, que era uma área assim que precisava de informação, já tinha um histórico de pesquisa grande, mas precisava integrar e ganhar esse escopo de longa duração. Foi um PELD que também foi renovado o financiamento agora, isso quer dizer que eles produziram bastante coisa. E o PELD aqui do Espírito Santo, que é o único que tem esse viés de mudanças climáticas, né? Então ele monitora alguns ambientes costeiros, são vários habitats simultâneos, mas o foco dele é a mudança do clima. Então também a gente conseguiu andar super bem e tem esperança que isso vai continuar pro ad eterno aí, né? Quando a gente ficar velhinho, ainda vai ter o PELD aqui. Fazendo um link, a gente tem o exemplo do desastre de Mariana, que quando ocorreu, um dos argumentos do Ministério Público era exatamente esse, né? Onde estão os dados para podermos comparar o antes e o depois? Então, o que você acha disso, Ana? Assim, fala um pouquinho para a gente dessa importância desse monitoramento de longo prazo num exemplo como esse, como o do desastre. Para o caso de desastres ambientais, naturais ou não, né, antrópicos, que foi o caso aqui de Mariana, para a gente estimar o efeito desses eventos, a gente só consegue se a gente tiver informação de antes. Pode ser que a gente não tenha uma informação antes exatamente do lugar. Isso não tem problema, porque a gente não tem como monitorar todos os pontos, todas as praias da costa inteira. Então, às vezes, a gente tendo um lugar próximo, tendo um ambiente semelhante. Então, é importante que a gente tenha informação de vários habitats diferentes, com dinâmicas parecidas, para a gente conseguir estimar o efeito de um evento desse e qual vai ser a consequência, tanto para a natureza, para aqueles ecossistemas, quanto a consequência para as pessoas. Então, é preciso ter essa informação base, né? Principalmente quais espécies ocorrem ali, qual é o tipo de habitat, qual que é a dinâmica básica, sazonal, então, quais são os padrões que a gente vai encontrar no verão, no inverno, como é que essa flutuação natural, porque a gente já sabe que isso varia naturalmente, mas daí quando vem um evento desse, será que o ambiente vai ser capaz de se recuperar? Então, a gente precisa estimar o efeito e saber se isso vai conseguir se recuperar naturalmente ou vai precisar de um esforço nosso, né, para ajudar nessa recuperação. Na área marinha, a gente ainda tem poucos avanços em recuperação ambiental aqui no Brasil, mas se a gente pensar em áreas terrestres, né, a gente consegue fazer um replantio, por exemplo, de áreas de manguezal ou fechar uma área para pesca, para deixar aquele ambiente se recuperar. Então, é fundamental que a gente tenha algumas informações básicas de variáveis que a gente chama de variáveis essenciais da biodiversidade ou variável essencial do ecossistema, do serviço ecossistêmico. E raramente a gente tem, por isso é tão grande essa importância da gente ter os PELDs, e não só os PELDs, vamos dizer, com esse selo PELD,
né? A gente ter algumas áreas monitoradas, porque tem áreas que têm um monitoramento de longo prazo e que não tem um selo PELD, mas se ela tem essa informação ela está publicada, pelo menos ela precisa estar publicada em artigo científico. Não é só o artigo vai suprir a gestão, a gente precisa dessa informação disponibilizada de outras formas, mas realmente, por exemplo, a gente viu aqui no desastre de Mariana que tinha pouca informação, principalmente da área marinha, né? Então, assim, pouco se sabia, ou essa informação não estava disponível, não estava publicada, não estava disponível para os órgãos ambientais. Então, foi difícil estimar o impacto, né? Precisou, assim, fazer... Tudo bem que a gente tem ferramentas de modelagem, né, que a gente consegue, mas o Rio Doce é um sistema bem diferente de outros estuários, então foi um desafio, assim, e eu acho que trouxe essa lição, né, que alguma precisa desse monitoramento, precisa saber, mas é um avanço no mundo inteiro, todo mundo encontra esse desafio, a gente não pode pensar que é só aqui no Brasil que não tem monitoramento e tal, enfim. Acho que a gente está avançando no monitoramento da natureza em muitos lugares. Você disse que é uma lição. Você acha que a ciência, a academia no Brasil, a própria academia no Espírito Santo aprendeu essa lição agora, depois disso? Será que se acontecer de novo estaremos preparados? Eu acho que sim, em relação a... Eu não conhecia muito a pesquisa aqui no Espírito Santo, então eu também, assim, eu me sinto um pouco desconfortável de falar do histórico, mas uma visão de quem chegou recente é que eu acho que teve uma potencialização de muita pesquisa na área marinha aqui nos últimos anos, né? Então a gente viu um volume de financiamento sendo destinado para cá, projetos importantes acontecendo em várias áreas, alguns ali em Mariana, né? Assim, teve, claro, vários projetos ligados à compensação ambiental daquela área. Então eu acho que o Espírito Santo tem aprendido que é importante monitorar, a importância de você desenvolver uma ciência base para tomar as decisões. E os órgãos ambientais também, aqui no Espírito Santo, eles têm uma confiança, uma conversa muito próxima com alguns dos cientistas ou cientista-chave. Então, eu acho, sim, que o Estado tem aprendido a valorizar a importância do conhecimento científico para tomar as decisões, e eu acho que isso tende até a melhorar, assim, nos próximos anos. Vai depender muito da quantidade de financiamento que vai continuar. O financiamento é crucial, não é só isso, a gente precisa gerir o financiamento, os recursos de uma forma... otimizar esses recursos, então não quer dizer que o volume de recursos é diretamente relacionado à qualidade da ciência. Claro que a gente espera que sim, né? Mas é preciso manter esses recursos, pelo menos uma parte mais básica, isso tem que acontecer. Se não tiver financiamento, incentivo para os profissionais ficarem aqui, né? A abertura de vagas para o pessoal que está se formando, incentivo de inovação, de empresas, né? Novas empresas virem para cá, daí a gente não vai ver muito avanço, mas eu acredito que o Espírito Santo tá bem nessa, acho que o Estado tem essa visão de longo prazo agora, sim. Entendi. Legal. Ana, eu vou te fazer uma pergunta que não estava no nosso roteiro, mas Pode fazer. veio uma pulguinha aqui atrás da orelha. A gente está nessa semana, nesse mês agora é muito importante, tanto internacionalmente com as eleições americanas, né? Teremos as nossas eleições aqui no Brasil esse mês. O que mudança climática e política tem a ver? Elas têm a ver, esse assunto? Ótima pergunta. Tem tudo a ver, porque os países estão sofrendo, né? Eles estão sofrendo. Se a gente pensar
no principal indicador utilizado hoje em dia, então a gente usa o indicador monetário para basear várias das nossas decisões. Se isso é correto ou não, não entra ao caso, né? Mas se a gente pensar nessa indicador monetário, os países estão cada vez perdendo mais recurso em função dos efeitos das mudanças climáticas. Então, eles tem tudo a ver com política, porque eles precisam remodelar os sistemas de gestão baseado nos efeitos. E eles não sabem, em geral, assim, os países estão um pouco perdidos, né, em como fazer essa gestão, justamente porque falta indicador do que vai acontecer. Tem previsões, tem pelo menos uma intenção de cooperação para reduzir os efeitos das mudanças climáticas, né, no curto prazo. Então a gente precisa atingir algumas metas, mudar algumas formas de desenvolvimento, e os países estão tentando cooperar internacionalmente, assim, pensar como é que a gente pode fazer uma solução conjunta, não pensar só um ou outro país. Um país faz mais, o outro faz um pouco menos, mas todo mundo junto faz bastante. Então tem tudo a ver, né? A eleição dos Estados Unidos trouxe isso à tona. O Joe Biden falou no discurso sobre as mudanças climáticas, e não foi uma fala superficial, é uma fala que vem acontecendo, né? Ele é do Partido Democrata, que é um partido que tem um histórico de compreensão e de valorização da ciência, tanto que a gente vê que a maior parte das áreas universitárias, das melhores universidades no mundo, algumas estão nos Estados Unidos, essas áreas, elas votam nesse partido porque tem essa valorização da ciência. Então eu acho que foi chave, assim, que ele trouxe, e vai trazer essa discussão à tona para próximas eleições de vários países. Os Estados Unidos lidera, né, a primeira potência mundial econômica, então eles lideram algumas tendências. Então, se a moda pegar, espero que pegue, a gente vai ver talvez pelo menos um avanço de cooperação. E a partir do momento que os países assinam esses tratados, eles são obrigados a criar legislações internas que sejam pareadas a esses acordos. Então, a partir do momento que o Brasil entrou no Acordo de Paris, ele precisou pelo menos destinar recurso. Pode ser que ele não mude, mas o Brasil foi obrigado a criar um Fundo Nacional de Mudanças Climáticas, que era um fundo que tinha muito dinheiro, muito recurso, patrocinou alguns, teve um edital grande assim que ele foi criado, tiveram projetos super importantes, a gente conseguiu um desses projetos lá em São Paulo, no doutorado, mas daí, por exemplo, agora esse fundo meio que foi extinto, assim, ele foi meio difuso, extinto ele não foi, mas... Então a gente espera que com esses acordos, essa movimentação, a gente tenha um avanço melhor, mas tem tudo a ver com política, né? A partir do momento que a política ela leva em consideração os fatos científicos ou não científicos, mas se a gente está falando aqui de ciência, né? Se é uma política baseada em evidências científicas, ela tende a errar menos. Não é que a ciência não erra, mas ela tende a andar num cenário mais seguro. Se ela não leva em consideração os fatos, a gente não sabe, vamos ver. Né, você foi falando e me veio isso na cabeça, e realmente é muito importante, porque às vezes a gente acha que a ciência é uma caixinha, né? Ela está isolada dos outros segmentos, quando na verdade tem que inserir tudo, né? E a política hoje ela direciona, como você falou, o uso dos recursos, enfim, e o próprio gerenciamento da costa, né? Então a gente pensar também na política agregada na ciência, não tem muito como separar. E as mudanças climáticas estão aí, né? Elas estão acontecendo, vão acontecer. Assim, continuando o assunto da
da ciência, né, que as pessoas acham que é um pouco separada, não é, né? Tudo que a gente faz tem ciência, todos os produtos que a gente usa, desde a plantação, né, do cultivo dos alimentos, se a gente pensar em ciência como algo mais geral, não só o método científico, mas a experimentação, né, e depois a conclusão daqueles resultados e a observação e o avanço, a ciência ela faz parte ela é o dia a dia nosso. Quando a gente pensa em questões mais acadêmicas que ainda tende a se separar um pouco aqui no Brasil, assim, que é uma pena, né, que dificilmente a gente consegue, se você pergunta para uma pessoa qualquer, você conhece um pesquisador, você sabe o que o cientista faz, né, as pessoas, não sei, vem no imaginário, assim, geralmente vem o imaginário masculino, de jaleco dentro né, de branco dentro do laboratório, cheio de tubo de ensaio, de óculos bem magrinho. Cabelo branco, né? Cabelo branco, eu tô falando que isso é o imaginário, por exemplo, que é talvez criado, né, no imaginário das crianças. O Valentim, meu filho, fala isso sempre. Ele fala para mim o tempo inteiro: mãe, você não é cientista. Não tem cara de cientista. Aí eu falo, como não, assim, né? Não, mas por quê? Porque daí ele explica. Porque você não usa jaleco e tal. Enfim, temos um caminho a avançar em relação a isso. Temos. Ana, e me diz uma coisa então, conta pra gente a sua perspectiva de futuro dentro dessa área de mudanças climáticas, dentro do monitoramento costeiro aqui no Brasil. O que você acha que são os principais desafios, onde a gente pode melhorar, para a gente fechar assim com a sua perspectiva de futuro para essa área? Cris, eu tenho uma perspectiva otimista do futuro da ciência oceânica, né, ou das ciências oceânicas no Brasil, tanto da área das mudanças climáticas como outras. Eu acho que a gente está entrando numa década do oceano, então a gente tende a ter um apoio internacional para carregar as nossas contribuições, então nós não estamos sozinhos. Então, eu acho que é um momento de otimismo, de organização. A gente, todos nós profissionais, temos parado, avaliado o sistema que a gente tem e como a gente pode progredir. Então, eu acho que a gente vai ter muitos avanços, porque a gente está se planejando, pelo menos para 10 anos, que foi coisas que a gente não fez anteriormente. Então, eu acho que agora é um momento chave. Em relação às mudanças climáticas, também a gente está num ponto sensível, porque a gente precisa, ou a gente muda a forma com que a gente usa os nossos recursos agora, ou a gente não consegue reverter, pelo menos, os efeitos mais drásticos. Então, também a gente está é como se fosse uma questão de sobrevivência, e as pessoas, quando têm esse instinto de sobrevivência, elas tendem a tomar uma atitude mais rápida. Então, eu acho que também, eu espero que a gente veja alguma mudança, pelo menos na tomada de decisão, porque eu acho que as pessoas, em geral, não conseguem enxergar esses efeitos de curto prazo. Desafios que a gente tem no Brasil, eu acho que o principal é manter o sistema de observação do oceano, pensando desde a parte, todos os compartimentos do oceano, terrestre, relação costeira. A gente tem esse desafio de manter a rede existente de observação e melhorar essa rede, porque ela ainda é bem deficiente. E eu acho que a gente tem um desafio de manter profissionais de excelência, criar novos, né? Então, assim, capacitar novos profissionais, mas também manter a excelência do trabalho, manter essa qualidade do que a gente faz, com rigor de boas práticas, rigor científico, rigor. Eu acho que isso é um desafio grande. Aqui no Brasil, a gente vê um ensino acadêmico assim sendo sucateado.
Então, eu espero que se a gente não tiver esse incentivo público, mas que a gente tenha, então, um incentivo de outras partes, né? Maior pesquisa e desenvolvimento na área privada. Eu acho que isso é um grande desafio. A gente precisa de mais ciência no Brasil. A gente tem pouca ciência. A gente produz muita coisa de muita relevância, então não quer dizer que a qualidade, que a gente está, assim, altíssima qualidade em muitos dos centros de pesquisa ou questões pontuais, mas a gente precisa nós somos um país, assim, muito desenvolvido, né? Estamos entre as 10 economias do mundo e a gente precisa ter uma ciência equiparada. Seria, assim, o meu sonho para os próximos anos. Vamos ver. Ah, é o nosso sonho do Mares também, que isso se realize, que a gente consiga ter cada vez mais pesquisadoras, assim como você, para a gente entrevistar. E você é um exemplo para a gente, um exemplo de mulher, um exemplo de cientista, um exemplo de mãe. A gente está muito feliz que você bateu esse papo com a gente. Desejamos aí muita sorte, muito sucesso na caminhada aí no PELD, nesse monitoramento, com essas pesquisas em mudanças climáticas. E esperamos aqui ver muitos trabalhos ainda do seu grupo aí, para a gente poder divulgar no Mares. Obrigada, Cris. Eu também estou super feliz. Eu acho que a gente precisa ter mais iniciativas como a de vocês, de conversa sobre o assunto, compartilhamento de informação de uma forma leve e de qualidade. Eu acho que vocês estão de parabéns, fico super feliz e vida longa, Mares, vida longa. Ai, obrigada, obrigada.